Em seu discurso, durante a cerimônia de posse do ministro da Saúde, general Eduardo Pazuello, o presidente Jair Bolsonaro relembrou os esforços do governo no enfrentamento da pandemia desde o princípio e reforçou a diferença do atual ministro, que enfrenta os problemas com ousadia, e o ex-ministro Henrique Mandetta. Bolsonaro lembrou como decidiu recomendar um medicamento e encontrou oposição do ex-ministro, que preferiu impedir o uso sem propor qualquer alternativa de tratamento. O presidente lembrou ainda que, desde o início, reforçou a necessidade de preservar a economia e os empregos, ao mesmo tempo em que se buscava a preservação da vida, elogiando o ministro da Economia, Paulo Guedes, e lamentando a decisão do Supremo Tribunal Federal, que impediu o governo federal de agir, transferindo os poderes sobre medidas restritivas a governadores e prefeitos. Bolsonaro apontou os exageros cometidos por governadores e prefeitos com esses poderes nas mãos, mostrando que o Brasil é o país com escolas fechadas há mais tempo, assim como os efeitos do fechamento do comércio e as consequências do isolamento. O presidente disse: "Entendo que alguns governadores foram tomados pelo pânico proporcionado por essa mídia catastrófica que temos no Brasil. Não é uma crítica à imprensa, é uma constatação, me desculpem." O presidente elogiou a ousadia dos médicos, que optaram por buscar tratamento para a doença e oferecê-lo aos pacientes, e elogiou o ministro Pazuello por essa característica, dizendo que sua missão é ousar e vencer. Você é um vencedor. Assista. Eu confesso que é menos complicado ser presidente da República do que ministro da Saúde. A sua responsabilidade, Pazuello, é enorme. Eu quero agradecer por você ter aceito esse desafio. Começamos 19, o ministério completo. Lamentavelmente, no corrente ano, fomos, juntamente com o mundo, surpreendidos com o vírus e desafios apareceram. Eu não sou palpiteiro. Eu converso com os meus ministros e, na maioria das vezes, de forma reservada, onde nós procuramos nos acertar. Com o ministro da Saúde anterior, nada foi resolvido nas nossas conversas. E eu aprendi no meio militar, e vale para todos nós, que pior que uma decisão mal tomada é uma indecisão. Nós tínhamos que fazer alguma coisa para conter as mortes que se aproximavam de pessoas vitimadas pelo vírus. O primeiro problema com o primeiro-ministro foi a questão da nossa conhecida hidroxicloroquina. Eu aceito, mesmo não sendo médico, qualquer crítica a ela, mas por parte das pessoas que possam apresentar uma alternativa para a mesma. Hoje, estudos já demonstram que por volta de 30% das mortes poderiam ser evitadas caso, de forma precoce, fosse ministrado a hidroxicloroquina. A decisão não foi da minha cabeça. Resolvi apostar como se fosse um jogador. Com Ernesto Araújo, conversamos com alguns embaixadores do mundo todo. Porque na África o número de mortes era pequeno naquela época. A Anvisa americana, a FDA, estudava isso aqui. Se não tivesse um mínimo de indício, não ia estudar. Acredito que nós ousamos. Particularmente, comecei a defender a hidroxicloroquina, calcado também nas experiências de médicos pelo Brasil, que apostavam nela e tinham uma resposta através da sua observação. Não consegui impor ou propor a sugestão ao então ministro da Saúde de retirar do protocolo que o tratamento com a hidroxicloroquina deveria ser ministrado apenas quando o paciente estivesse em estado grave. Nada mais justo, nada mais sagrado, nada mais legal do que um médico na ponta da linha decidir o que vai aplicar em seu paciente na ausência de um remédio. Na ausência de um remédio com comprovação científica. A responsabilidade é do médico.
como é do militar, muitas vezes na ponta da linha, decidir se vai atacar ou vai recuar na frente de combate. Também, no início, conversei com o Paulo Guedes, juntamente com o secretário da Receita. Vamos zerar os impostos, entre outros, possíveis remédios para tratar a cloroquina, da vitamina D. Paulo Guedes, de imediato, atendeu. Conversamos com o Marcos Cintra no momento, foi zerado o imposto da vitamina D. Na época, a imprensa muito me criticou. Sem comprovação científica, o presidente Jair Bolsonaro zera o imposto da vitamina D. Fiquei feliz que nessa semana vocês reconheceram, não falaram meu nome, mas reconheceram que nós estávamos certos no passado. Desde o começo também, onde fui muito criticado, na primeira manifestação, na primeira vez que ocupei o espaço à noite para externar a nossa posição, a nossa preocupação e o que achávamos do vírus. Disse naquele momento, onde eu fui duramente criticado, prezado Paulo Guedes, que tínhamos dois problemas pela frente, o vírus e o desemprego, e que ambos deveriam ser tratados com a mesma responsabilidade e de forma simultânea. Quero cumprimentar a equipe econômica desse ministro Paulo Guedes, que tomou uma série de medidas para conter os empregos no Brasil. Parabéns, Paulo Guedes, parabéns à nossa equipe de ministros. Também naquela época já podíamos falar a quem realmente, uma vez infectado pelo vírus, ele poderia agravar a situação daquela pessoa. E falamos naquele momento, também via alguns estudos pelo mundo, que as crianças, os jovens, em especial os abaixo de 40 anos, uma vez acometido pelo vírus, a chance de partirem para a letalidade era próxima de zero. Era 0,00 alguma coisa. Não tínhamos por que fechar as escolas, mas as medidas restritivas não estavam mais nas mãos da presidência da República ou do nosso governo como um todo. Por decisão judicial, elas competiam exclusivamente aos governadores e aos prefeitos, que só poderiam tomar medidas de modo que fossem mais restritivas do que os governadores. Lamento, somos o país com o maior número de dias lockdown nas escolas. Isso é um absurdo. Também falamos sobre o fechamento do comércio. Poderia ter sido feito naquele momento, como eu falei, eu não me acovardei, eu não me omiti, mesmo sendo ouvido sobre críticas quase que unânime e massiva por parte da imprensa brasileira, que o comércio não poderia ser fechado da maneira como aconteceu. Também falamos na época que essa política de isolamento do fique em casa, a economia a gente vê depois, levaria ao aumento da violência. Também os números já estão aparecendo. Não joguei, era apenas uma realidade que botava na mesa. Afinal de contas, todas as medidas tomadas no Brasil por governadores e prefeitos não visavam impedir que pessoas fossem contaminadas. Visavam impedir, sim, que as pessoas fossem contaminadas num espaço de tempo muito pequeno, de modo que os hospitais não pudessem atendê-las. Mas daí vem a pergunta, o hospital atendê-las, se não queriam, sugeriam um remédio? Que medida é essa? Repito, critiquem, mas apresentem uma solução. Hoje nós vimos que essa questão poderia ter sido tratada de forma um pouco diferente, com muito mais racionalidade. E entendo que alguns governadores foram tomados pelo pânico, proporcionado por essa mídia catastrófica que nós temos no Brasil. Não é uma crítica à imprensa, é uma constatação. Me desculpe.
Tomou cloroquina? Você tomou cloroquina? Você tomou cloroquina? Tomou cloroquina? Tomou cloroquina? Tá. Prezado Davi, como você não procurou o doutor Bolsonaro, você não tomou a cloroquina. Tá? Mas com toda certeza você ficou preocupado com o vírus, né? Nesse prédio aqui, aproximadamente 200 pessoas foram acometidas do vírus. Não tive informação de nenhuma que foi sequer hospitalizada, porque em grande parte tomaram não o remédio do Bolsonaro, mas o remédio que tinham. Quero cumprimentar aqui o meu prezado companheiro, amigo Osmar Terra, um aliado desde o princípio nessa questão, com números, com dados, com convicção. Também foi massacrado aqui no Brasil por suas posições. Mas nós temos couro duro, Osmar. Nós sabemos resistir. E quero lembrar um fato aqui, que já expus em alguns momentos, né, em algumas oportunidades no passado. Na Guerra do Pacífico, prezado General Fernando, prezado General Pujol da minha turma, os soldados chegavam feridos, precisando de transfusão. Não tinha mais sangue para transfusão. Então, naquele momento, os médicos, sempre eles, resolveram ministrar nesses que careciam de sangue, doses, né, de água de coco. Obviamente, imagine hoje em dia se alguém fizesse isso, né, sem aquela constatação do passado. Seria um escândalo. Mas aquilo deu certo, mesmo sem comprovação científica. E quantas doenças estariam até hoje existindo no mundo se não fosse a ousadia dos médicos nesse momento de se expor e buscar uma solução para aquele seu irmão que está com os dias contados se nada fosse realizado. Então, parabenizo toda a classe médica no Brasil, em especial aquelas que ousaram com a hidroxicloroquina, bem como com outras formas de medicamento. Indo para o encerramento, prezado Pazuello, prezado colega paraquedista, está convidado já, convidado não, intimado, a saltar comigo em janeiro no Cacete 390 no Lago aqui em Brasília. Estamos juntos nessa missão. Ousar e vencer. Você é um vencedor. Confesso que quando te convidei, eu só acreditei no meu convite, dado a sua vida pregressa. Foi um grande homem por ocasião da gestão das Olimpíadas de 2016 no Rio de Janeiro. Logo depois, final de 2018, também como interventor na Fazenda Paulo Guedes, lá no estado de Roraima. Também na Operação Acolhida. Todos nós sabíamos da sua enorme capacidade de gerir aquilo que estivesse aí sob sua orientação. Então você realmente, nesses 3 meses, ganhou a simpatia, não do governo, porque o governo já conhecia você, mas de prefeitos, de governadores, como temos aqui o governador do Amazonas, temos de Tocantins também, se eu não me engano, tá certo? Você realmente ganhou a simpatia e a confiança das pessoas. A ninguém que pediu socorro a você, você deixou de atender. Tudo que você podia fazer, você fez pelo nosso Ministério da Saúde. E nesse momento, eu peço a Deus que continue te iluminando, que você faça um excelente trabalho, porque as consequências desse trabalho, é salvar vidas, é minorar sofrimentos, é dar esperança ao nosso povo. Parabéns, Pazuello, boa sorte, felicidades, muito obrigado a todos vocês. Está encerrada esta cerimônia.